E aí pessoal, tudo bom? Bom, como prometi para vocês, estou gravando aqui o vídeo, né, mostrando a aula de análise espacial para vocês, tá? Vou gravar esse início aqui que não deu certo na primeira filmagem, por isso que eu demorei a gravar. Enfim, vamos lá. Então, a gente vai fazer um vídeo delimitando uma propriedade que não é essa aqui, esse é só um exemplo, né? Então a gente sabe que uma propriedade ela é definida, é demarcada por marcos geodésicos. Tá? Então aqui tem um marco, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Então uma área retangular, então fica bem fácil delimitar ela, porque é uma área bem fácil de delimitar. Mas, às vezes, quando você não tem um dado digital, né, às vezes o cara não tem, só tem um mapa impresso, uma figura, então aí tu tem que te virar nos 30 para passar isso pro QGIS. Mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que vocês vão fazer isso. Pois bem, a opção mais simples é quando tu tens o memorial descritivo. Que aí no memorial descritivo o cara vem falando, ele descreve o perímetro da propriedade. E na descrição do perímetro da propriedade, ele começa sempre com o marco inicial. Ó. O perímetro do imóvel descrito abaixo, a estágio referenciado do Sistema Geodésico Brasileiro, ele tem início no marco denominado, então ele diz aqui, ó, que ele vai começar com esse marco BN5 aqui, 17314. Aí ele mostra aqui a coordenada desse ponto, está aqui a coordenada do ponto, ó, em sigma 2000. Ó. Aí ele diz que desse ponto aqui, ele segue, né, ele diz qual é o nome do vizinho, lote 09, com azimuth da direção que tu tem que tomar e a distância que tu vai percorrer. Então ele dá o azimuth e a distância que tem que percorrer desse ponto, até chegar no marco 117.309. Esse marco 17309 tem as coordenadas aqui, norte e leste. Tá vendo? Pois bem, então qual é o teu trabalho? O teu trabalho vai ser fazer uma planilha, anotar cada marco desse, o nome desse marco inteirinho, como está aqui, e anotar as coordenadas este e norte. Preparar uma tabela com essas informações. Ponto, leste e norte. Tá? Mais ou menos igual a esse aqui, ó, esse outro marco aqui, esse outro mapa aqui. Ó. Então ele tem um mapa pequeno. Então o que ele faz? Ele mostra aqui o label do nome do ponto e aqui na lateral ele mostra a tabela com todas as coordenadas aqui de cada ponto, ó. Tá? Beleza. Então aqui nesse caso aqui tu tens que digitar, se ele não tem esse formato digital, tu vai ter que pegar essa planilha aqui, passar ela para Excel ou para um bloco de notas, sei lá, o que tu tiver em mãos, né? Então aqui não tem jeito, tu vai ter que digitar isso aqui, tá? Uma outra maneira, às vezes, é apresentar dessa forma aqui, ó. O cara tem um mapa, aí tem os pontos e as coordenadas dos pontos já vem escrito aqui. Então aqui é o mesmo esquema. Então aqui ele não tem numeração, ó. Então tu vai chamar 1, aí tu põe essa coordenada X, que é o leste, né? E o Y, que é o norte. Aí tu vai botar 2, leste, norte e assim por diante, tá certo? E aí tu vai preparar também uma planilha aqui. Sendo que desse ponto 1 para o ponto 2 aqui, ele acompanha esse rio aqui, o Telespires, ó. Ele acompanha o rio, ó, é a margem do rio. Aí não tem jeito, né? Ele vai acompanhar esses pontos, a margem do rio aqui, e tu vai ter que descrever, desenhar acompanhando a margem do rio. Bom, no nosso trabalho, o que vocês vão fazer? Você pode abrir isso com um bloco de notas no Notepad, tá certo? No Notepad você vai fazer o seguinte, tu vais entrar com essas coordenadas, tá? Pode ser você pode fazer com o Notepad, pode fazer com Word, com qualquer editor de texto. Tu pode fazer também com uma planilha eletrônica, uma planilha de dados tipo Excel, tá? Onde tem as colunas e linhas. Então aí tu vai colocar aqui, no caso de um bloco de notas, que é o que eu quero que vocês façam, tu vais usar o botão tabulador, esse do teclado lá, o botão que fica na esquerda do teclado lá. Então esse botão tabulador, o que ele faz? Tu vai escrever ID, aí tu aperta o Tab, que é esse botão, aí pula para cá. Aí tu escreve leste,
aperta de novo o Tab. Tchum. Cada vez que tu clica no Tab, ele está separando uma coluna. Tá? Agora, deixa eu avisar um negócio para vocês. Aqui, por exemplo, o norte não está alinhado aqui. Se você apertar duas vezes no Tab, o que vai acontecer? Ele vai criar uma outra coluna aqui atrás. E essa coluna que tu pulou, que tu deu 2 Tab, vai ficar uma coluna em branca, né, sem título, e vai criar uma quarta coluna onde vai ter o norte só com o título, não vai ter nada aqui embaixo. Tá? Então é importante seguir usando somente, no caso aqui, que a gente tem 3 colunas, usando um Tab, 2 Tab, só 2 vezes o Tab. Tá certo? E aperta o Enter no final para mudar de linha. E aí você vai escrever aqui, ó, ponto ID 1, as coordenadas este, as coordenadas norte, Enter, aí o ID 2, este, leste, né? Tab e a coordenada norte. E assim você vai completar toda essa tabela. Faz um print aqui da tela e digita isso aqui no bloco de notas. Salva como Marcos Fazenda, TXT. E se estiver usando o Word ou outro editor de texto, salva com texto separado por tabulação. Tá? Tem a opção lá, texto separado por tabulação, salvar como, texto separado por tabulação, formato. E no Excel também, você também salva com esse mesmo formato, texto separado por tabulação. Beleza? Evitar salvar como texto separado por vírgula, texto separado por espaço, porque normalmente dá problema, porque às vezes, aqui é número, só número, mas se eu tivesse, por exemplo, o nome do ponto, e esse o nome de uma pessoa, o nome de né, com espaço, isso poderia dar um problema pra gente. Então façam isso e a gente continua em seguida o projeto, ok? Tendo isso, você vai abrir o QGIS, tá? No QGIS você vai abrir aqui no gerenciador de arquivos, tá? Então aqui gerenciador de fonte de dados, você vai procurar aqui texto delimitado, tá? Em texto delimitado você vai abrir aqui, procurar o arquivo que você que salvou, né? Então aqui meu são Marcos, aqui ó. E é importante que você vou abrir aqui mais aqui para mostrar aqui embaixo. Aqui são as opções, tá? De delimitador do formato de arquivo. Então você pode ter texto separado por tabulação, você pode ter texto separado por vírgula, né, CSV. Você pode ter um outro caractere separando, que aí você introduz aqui um outro caractere que separe. Mas em geral, normalmente, vírgula, vírgula ou tabulação, são as duas principais. Às vezes 2 pontos, usam algum espaço, né? Mas o espaço, né, dependendo da situação, quando tem muito texto, nome de pessoas que tem espaço, isso pode acabar atrapalhando. Então melhor usar mesmo a tabulação para separar as informações. Bom, aí ele importa aqui à primeira vista, você tem que dar uma olhada aqui embaixo. E aqui embaixo você vai verificar se a coluna aparece correta. Então aqui ó, nós temos são 11 pontos, né? E repara que esses são valores inteiros, o identificador 1, 2, 3, 4, assim, uma sequência, número inteiro. Pode ser também, se aqui não fosse número, fosse texto, estaria separado aqui como texto, tá? Mas como é número, para deixar como número inteiro mesmo, 32 bits. Bom, já as coordenadas leste e norte, elas possuem casas decimais, então elas são a opção aqui de formato de arquivo, né, é decimal double, então aqui ó, tá tudo certinho, tudo legal, beleza. Então aqui o primeiro registro ter o nome do campo, beleza. Se eu não tiver, se for só coordenada mesmo, eu desmarco isso, não tem problema algum. Se eu tiver um cabeçalho, às vezes o cara pega um arquivo que tem um cabeçalho, né, com as informações, aí tem que ver aonde que começa a lista de coordenadas e ele elimina o cabeçalho, que diz o número da linha que tem que, a partir de que linha começa então ele diz aqui o número de linhas que tem que eliminar antes para chegar nas coordenadas. Bom,
Um outro detalhe, se teus números foram feitos num computador onde a casa decimal, ela separa, o separador de casa decimal é a vírgula, aí você tem que especificar aqui, tá? Se for ponto, não precisa marcar nada, já está de bom tamanho. Agora, a única coisa é o seguinte, aqui nessa ferramenta, ela tem a possibilidade de importar duas coisas. Ela tem a possibilidade de importar pontos de coordenadas geográficas, ela tem a possibilidade de importar tabelas, né? Então a gente vai ver os dois exemplos hoje aqui nessa aula. Vai importar pontos, porque esse aqui é um arquivo de pontos, ó, tem os pontos, o identificador do ponto, tem as coordenadas dos pontos. Então aqui na definição da geometria, se é uma tabela de dados apenas, então é sem geometria. Mas neste nosso caso, essas são coordenadas de ponto. Então eu tenho que marcar aqui coordenada de pontos e eu tenho que indicar aqui quais são os campos no eixo X. Campo no eixo X é o leste, então indico aqui o leste. Campo no eixo Y é o norte. Se eu tivesse a cota topográfica, né, a altitude, então eu indicaria aqui, beleza? Bom, próximo passo seria indicar a projeção em qual meus dados estão inseridos. Então, nossos dados aqui, tá? Ele fica na região, na zona 23 Sul. E essas coordenadas estão em UTM, SIGA 2000, zona 23 Sul. Imagina que não tivesse aqui nada. Então, tu vai aqui nesse globinho aqui, ó. Tu vai no globinho e aqui tu vai botar o filtro aqui. Nesse filtro, bom, se tu não sabe o código, que é o 31983, se tu não sabe esse número, que é o código do SIRGA 2000 UTM 23 Sul, se você não sabe isso, então você pode partir de outra forma. Você pode escrever SIRGAS e escrever 23 e S. Pronto. Então quando você põe SIRGAS 23S, aí já vai aparecer aqui embaixo também. Então aqui fica mais fácil para você achar. Então você escreve SIRGAS 23 Sul. Então está aqui, ó, 31983, é só apertar OK e a projeção, o dado já vai estar projetado nesta projeção aqui. Então é só adicionar aqui. Então fechou aqui. Bom, aqui é o seguinte, este ponto aqui, a gente pode melhorar esse ponto, né? Vou dar dois cliques aqui, ó. A gente já mostrou isso, então eu posso inserir aqui um marcador aqui, um ponto aqui. Modifiquei lá. Eu posso botar aqui tamanho 4 aqui. Eu posso também botar o rótulo para aparecer o número do ponto. Então aqui vem o rótulo individual e o identificador, que é o número do ponto, vai ficar aparecendo aí. Então eu posso deixar um buffer aí, uma área branca aí, torre de 1. Tá aí, ó. Então eu tenho ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E repara só o seguinte, ó, que eles estão numa sequência, tá vendo? Isso é importante. A gente pode fazer de várias maneiras. A gente pode criar um polígono, uma linha, um polígono, a partir da edição, da criação de um shape, né? A gente já mostrou isso em sala de aula, numa outra aula. Bom, mas hoje eu vou mostrar diferente. Eu vou mostrar para vocês como criar isso aqui a partir de um plugin. Então, o plugin é esse pin aqui, ó. Complementos, gerenciar complementos. E aí, do gerenciar complementos, você vai procurar o Next. Deixa eu botar aqui. Next, deixa eu ver aqui, instalados. Deixa eu dar uma olhada aqui, o nome do... se eu não me engano é Next... Deixa eu ver aqui. Next. É isso mesmo. Next. É NextGIS Point to One, tá? Então você vai NextGIS. Point to One. Então essa é a extensão aqui. Então você vai procurar essa extensão aqui nos complementos
e vai instalar ela, tá certo? Você vai instalar esse complemento aqui, vai clicar aqui, vai instalar, no meu caso já está instalado, então só aparece a opção reinstalar. Se ela tivesse desatualizada, eu tinha a opção atualizar, mas no meu caso aqui já está instalado, então eu só posso fechar aqui. No caso de vocês, vocês instalam essa extensão. Bom, depois de instalado, ela vai aparecer aqui, ó, point, esse P ao quadrado aqui, ó, point to one. Você vai clicar nela. Ela tem a opção de você criar um polígono, criar uma linha, então é muito mais tranquilo de fazer isso. Só quero lembrar para vocês sobre a questão da codificação dos caracteres, tá? Que muitas das vezes, quando tu importa, no nosso caso era os pontos eram 1, 2, 3, 4, 5. Às vezes o teu cara tem um nome de pontos. E esses nomes de pontos eles foram editados usando uma codificação que às vezes é do Windows, às vezes é do Linux, enfim. E às vezes os acentos vêm modificados, errados, né? Vem com um erro, né? Então você tem que mexer aqui no encode, né? Então, normalmente esse UTF-8 segue o padrão, mas tem o do Windows também, que é o 31, alguma coisa. Então, sempre quando você importar uma tabela e ela vier com os caracteres, com os acentos modificados, né, escrito de uma forma estranha e tal, é porque você tem que modificar aqui esse encode, tá certo? No nosso caso, a gente não tem problema, porque os nossos ID são números, 1, 2, 3, esses números estão aparecendo na tela, então só faz aqui adicionar. Eu vou aqui adicionar o resultado ao Canvas, ele já vai criar um polígono, que é o que eu quero. Então aqui, ó, eu tenho que criar um shape aqui. Então vou dar um nome aqui para nossa área. Aqui vou chamar de área fazenda. Beleza, chamei de área fazenda. Do OK, está aqui, ó. Rapidinho ele cria o polígono, já põe aqui na tela. Bom, a sequência aqui eu vou passar o polígono para baixo dos pontos para ficar bonitinho aqui na. Beleza. Eu passei para vocês têm aí o arquivo das imagens, aquela imagem do Google 1 que eu passei para vocês. Então eu vou adicionar ela aqui, ó, raster. Vou adicionar aqui aquela imagem do raster da fazenda lá do Google 1 para poder visualizar no meu caso a minha imagem da área aqui. Beleza, eu vou passar para baixo aqui. Bom, só que esse polígono tampou a minha vista, né? Então bora atualizar ele, melhorar a visualização, deixar ele transparente, né? Vou deixar ele transparente. Vou botar uma transparência de 20%. Então aqui, ó, 2 cliques. Aqui na simbologia, onde tem opacidade 100%, taca ali, bora botar 20% aí. Em torno de 20% só para ver. Então beleza, ficou 20%. Tá meio marronzinho, deixa eu botar uma cor mais amarelada aqui para ver se destaca mais aqui para vocês olharem. Então tá aí, beleza. Bom, a nossa tarefa é o seguinte, imagine que o proprietário quer que você crie na área já consolidada, na área já aberta da propriedade, uma plantação de dendê, tá? Então nessa plantação de dendê, a gente vai simular aí uma plantação com intervalo de 8 metros entre uma árvore e outra, tá certo? 8 metros entre uma árvore e outra. E a gente vai criar um corredor central, né? Um corredor central aí para botar de 10 metros e um corredor nessa região aqui, ó, ligando o 2 e o 9, ó. A gente vai fazer um corredor aqui e um corredor aqui, tá? Então essas áreas a gente vai excluir também. A gente não mostrou em sala de aula por causa do tempo, mas aqui a gente vai fazer. Então a gente vai criar esses 2 corredores, né? Nesse sentido e nesse sentido aqui, um corredor para manejo, né? Transporte, enfim. Beleza? Então vamos começar. Então a primeira coisa é a seguinte, a gente vai fazer. Essa área da fazenda, ela já está pronta, já está bonitinha aí. Bora deixar ela
só com a poligonal vermelha, né, com o contorno vermelho. Então eu posso fazer aqui, ó, simbologia. Em vez aqui de preenchimento do sólido, eu vou colocar sem pincel. Aí ele fica vazado. Aqui eu vou botar vermelho, a cor do contorno, né? E eu vou botar 0,6 aqui, ó. Vou apagar esse 2 aqui, deixar 0,6. E aqui eu posso tirar, daqui eu posso tirar aqui a nossa transparência, né? Deixar ele aí, ó. Então tá aqui a nossa propriedade. Bom, como eu vou fazer o mapeamento, existem várias maneiras de fazer isso aqui no QGIS, tá? Existem inúmeras formas de você fazer isso aqui. Eu vou mostrar uma e a gente vai usar essa. Então, eu vou pegar aqui, vou duplicar esse polígono aqui, tá? Então eu posso vir aqui, ó, duplicar, ó. Por que eu vou duplicar? Porque é onde eu vou fazer minha classificação da minha área. Então, guardar elemento. E aí eu vou chamar de área plantada. Área plantada. Área plantação. Ou área consolidada. Eu vou chamar de área consolidada. Tá? Área consolidada que vai ser a área que vai estar em abertura. Então, ok. Agora sim eu deixo transparência de novo, tá legal? Aí eu posso deixar lá os 20%. Bom, então pessoal, o que a gente vai fazer aqui é abrir isso aqui, ó. Tá? Então aqui a gente vai pegar a área consolidada, vai recortar essa área de floresta aqui. A gente vai considerar isso aqui como parte daqui da floresta. Então aqui eu vou editar a área consolidada. Vou usar essa ferramenta da tesourinha aqui, da quebra de feição. E aí, ó, eu vou pegar aqui, ó. Cliquei fora, dei um cliquezinho fora, vou clicar aqui no início aqui, ó. Agora eu vou clicar no outro final aqui, ó, usando o botão de rolamento. Tá? Então agora eu criei aqui, deixa eu ver se ficou legal. Eu criei dois polígonos aqui, ó. Quebrei aqui o polígono 1, eu quebrei o polígono 2 aqui, ó. Tá? Então, recapitulando, eu cliquei com esse botão aqui do quebrar feição, cliquei fora, cliquei no... Deixa eu voltar aqui. Então vou mostrar de novo aqui, ó. Mostrar novamente aqui. Então eu vou usar aqui a ferramenta de quebrar feição, tá certo? Então repare que eu vou clicar fora. Aí, ó, eu cliquei aqui no botão. Ah, e se não tiver o botão, não tiver selecionado, beleza. Então você vai clicar aqui, ó. Tá? Aí vai abrir aqui a opção de aderir. Ah, e se não tiver aparecendo isso aqui? Se não tiver aparecendo isso aqui, você clica numa área cinza aqui, ó. E onde tiver essa opção aqui, deixa eu mostrar aqui, opção de aderência. Ferramentas de aderência, se não tiver marcada, você marca ela para poder aparecer. Aí ela aparecendo, você clica aqui. Aí vem aqui, abrir opções de aderência. Aí você vai clicar com configurações avançadas, né? A gente desmarca esse aqui, que não vai ter influência. A gente deixa os marcos e a área consolidada aqui, marcada aqui, tá bom? Beleza. Deixa essas duas marcadas aí e vai fazer aqui. Então aqui a gente vai fazer... vamos usar esse ponto como referência, tá? Então eu vou recortar o polígono da propriedade a partir desse ponto 3 aqui. Então eu venho aqui com a ferramenta aqui de quebrar feição. Repara que eu vou dar um clique fora, pode ser em qualquer área fora. Então eu vou clicar aqui perto. Eu dei um cliquezinho, não sei se dá para vocês notarem, mas ela tem ela marcou o ponto e tem existe uma linha vermelha do ponto onde eu marquei até o cursor do mouse. Não sei se dá para ver aí. Tá? Então agora quando eu passar o cursor perto do 3, ele gruda aqui no 3, ó. Aí eu clico no 3 e aí eu vou clicar aqui no 8 aqui, ó. Cliquei no 8, agora eu clico fora e eu clico com o botão direito do mouse. A partir do momento que eu clicar com o botão direito do mouse, ele recorta a área em duas partes. Beleza. Recortou em duas partes. Bora fazer o seguinte, bora apagar essa parte daqui
né? Ou então a gente pode deixar essa parte aí, embora fazer o seguinte, bora clicar nessa área aqui, ó, nessa área da plantação, da área consolidada, e aí a gente vai botar aqui plantação DD, a área, salvar selecionado como, tá? Dessa vez eu selecionei, né? Cliquei com esse botão aqui, ó, de seleção, clico com o botão direito do mouse, exportar, guardar elementos selecionados como, bora botar isso aí, e sempre que eu for salvar, tem que clicar nesses 3 pontinhos para indicar o local correto, tá certo? Senão ele vai acabar gravando no local errado, como eu acabei fazendo aqui. Mas enfim, depois eu arrumo isso aqui. Então aqui, ó, vai aqui no aqui, meu computador, 2 pontos, aula, gel, vídeo aqui, beleza. Então aqui eu vou salvar aqui a área, plantação, DD. Beleza. Ok. Então agora eu vou desmarcar essa área aqui, jogo aqui para baixo. Essa outra área aqui também eu vou deixar aqui embaixo, eu não vou estar usando ela. Eu posso até deixar aqui a imagem embaixo, né? Tá? E vou desmarcar aqui, vou trabalhar só com essa minha área aqui. Agora eu vou dar novamente eu vou botar ela em amarelo. E botar aqui uma transparência para poder trabalhar. Beleza, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar os corredores aqui, tá? Então vamos lá. Aí você cria, são 2 corredores de 10 metros de largura. Então aqui eu vou botar, aí você escolhe, aí pode traçar aí aleatório, mas, né? A gente vai inserir aqui, ó, gerenciar, criar nova camada, tá? Nova camada shapefile. Aí você vai inserir isso aí como corredores, tá? Corredores. Beleza. Vai ser linha. E aqui você vai configurar aqui, ó, string de linha, configurei aqui, ó, tá? A projeção UTM 23 Sul. Ok. Beleza, então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, eu vou traçar os corredores aqui, eu vou traçar uma linha aqui, ó. Até aqui. Vou botar um aqui. E vou traçar outra linha aqui, ó. Do 3 para o 9. 2, beleza. Vou botar outra cor aqui para ficar. Botar essa espalhafatosa aqui. Então é o seguinte, eu tenho essa área aí, que vai ser meus corredores aí da área. E essa área aí, ela vai ter que ter um espaçamento, né? Ela vai ter um espaçamento de 10 metros de largura. Então, vamos criar esses corredores. Então a gente vai criar o salva, né? Aqui, né? Fecha aqui e tira de edição. E vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui vetor. Aí vai em vetor e vai aqui em geoprocessamento, buffer. E aí nos corredores, tu deixa aqui 10 metros, ó, tá? Aí põe aqui 12, eu sempre ponho 12, mas enfim. E aí você vai salvar aí, ó. Só que aqui é o seguinte, pessoal. Não é 10 metros, é 5 metros, tá? Porque ele vai criar 5 metros para um lado e 5 metros para o outro. Ele vai fazer besteira. Tá? Totalizando 10 metros de largura. Que é o raio, né? Então aqui a área bordeada eu vou salvar como no arquivo, né? Então aqui eu vou salvar isso aqui como buffer 10 metros underline corredor. Eu aconselho sempre que vocês criarem uma nomenclatura que ao ler o arquivo tu já sabe que é um buffer de 10 metros para os corredores, porque se você botar o nome, corredor 1, corredor 2, tu nunca vai saber quem é quem. Então põe sempre um indicativo do que se trata, né? E também outra coisa que é importante é se tu UTM, o geográfico, também é uma informação importante.
Então beleza, está aqui, ó. E agora eu mando executar, né? Executei. Então aqui, ó, ele gerou aqui o meu buffer. Tá, só deixa eu fazer, eu vou fazer de novo aqui, que eu esqueci de mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Então de novo aqui rapidinho, eu vou mostrar rapidola aqui, ó. Buffer, corredor, 5 metros. Aqui embaixo, tu tens que botar aqui dissolver resultado, tá? Porque senão ele vai criar dois polígonos em cima do outro. Aqui dissolvendo ele vai dissolver, vai deixar uma coisa só. Salvar arquivo, vou salvar com o mesmo nome. Sim, e executo. Beleza. Porque dessa forma aqui, ó, ele une os polígonos, tá vendo? E fica melhorzinho. Beleza. Então a gente já tem aqui o polígono das estradas, dos corredores. E o que a gente vai fazer? Bora unir os polígonos da estrada do corredor com o polígono da nossa da área, né? Então a gente vai fazer o seguinte, porque eu quero eliminar essa área aqui dos polígonos, tá certo? Então vamos lá. Então a gente tem aqui os corredores, né, e tem a nossa área de plantação. Eu quero eliminar esta área dos corredores da minha área de plantação. Então eu venho aqui, ó, vetor, tá? Vetor. Aí eu vou lá em geoprocessamento, geoprocessing, se for em inglês. Aí eu posso escolher esse pin aqui, ó, diferença simétrica. E na diferença simétrica eu ponho aqui os dois aqui, a camada de entrada, eu ponho aqui a área plantada de tração DD e o buffer 10 aqui, beleza. Aí eu vou salvar o arquivo, área plantação DD, 100, ó, vou botar SC, tá? Sem corredor, tá bom? Vai ficar mais fácil de entender depois. Pá. Beleza, então ele fez aqui, ó. Ele fez a nossa área aqui. Só que o detalhe é o seguinte, como o buffer criou uma linha acima, além da nossa área, a gente tem que editar e apagar essas rebarbazinhas aqui que ficaram de fora aqui, ó. Põe edição, né? Clico nele, põe edição, venho com a ferramenta de seleção, ó, seleciono isso aqui e aperto delete. Em todas as interseções deve aparecer esse. Bom, ele já apagou já todos, ó. Beleza. Ficou fácil, né? Já apagou todos. Tem aqui, ó, uma área só, tá vendo? Beleza. Próximo passo, galera, é o seguinte. Salvar aqui. Botar transparente aqui também. O que a gente vai fazer? Aqui a gente tem uma área com vegetação, uma mata ciliar, um córrego talvez, uma nascente e tal. E repara que tem uma área aqui em volta aqui que já é meio que protegida já. Ó. Um acerozinho aqui, tá vendo? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai digitar essa área de floresta e vai criar uma área em torno. Bora ver quantos metros tem aqui. Eu vou ferramenta da. Né, e vou calcular essa distância aqui. Vou aplicar essa mesma distância aqui. Fecha aqui. Aplicar essa mesma distância. 30 metros. Então a gente vai aplicar essa distância de 30 metros para criar um corredor também em volta aqui, um acero em volta da área de app. Então vamos lá. Então a gente vai criar aqui, gerenciar, criar uma nova camada, shapefile. Aí bora chamar aqui mata ciliar. Beleza, mata ciliar. Geometria polígono. 23 sul. Tá? Então aqui a gente vai digitar, tá? Não precisa ser uma coisa tão exata, né? Mas vamos criar aqui. Verde aqui. Vou pegar daqui. Opa. Criar aqui para pegar daqui para cima.
Então aqui, ó, vou começar a digitar aqui, ó. Um trabalho mais preciso, tu tem que vir acompanhando no detalhe, tá? Para ficar legal, né? Aqui, como a gente está mostrando mais um curso aqui, eu vou dar uma aproximada aqui para acelerar o negócio. Mas de certo que quando for fazer, tem que fazer acompanhando mesmo os limites certinho, tá? Às vezes, quando eu jogo no YouTube esses cursos, o pessoal pede esse arquivo do Google 1, tá? Mas vocês podem estar usando por essa extensão MMQGIS. Ela tem a possibilidade de você cadê? Tem uma opção aqui que a gente consegue. Deixa eu ver onde é que tá. Depois eu mostro para vocês como inserir aqui a imagem do QGIS. Beleza. Então aqui, ó, a gente digitou. Vou botar aqui transparente aqui. A gente digitou aqui a mata ciliar. Tá? A mata ciliar. Agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com as estradas. Vai criar o buffer, né? Só que agora a gente viu que é 30 metros. Então a gente vai lá, vetor, geoprocesso, buffer. Aqui põe 30 metros. Mata ciliar está aqui já configurado. Tá? Então aqui a gente vai botar, salvar esse arquivo como mata BF 30 metros, mata ciliar. Tá? Beleza? Colocou aí, ó, executa, fecha. Então ele criou aqui, ó, ele criou a nossa área de buffer. Deixa eu deixar transparente aqui. Então ele criou o buffer em torno da área da mata ciliar. Beleza. Repara só, olha aí. Uma olhada aqui no negócio. Eu acho que era menos, né? 16 metros. Ou enfim. Agora deixa lá os 30 metros. Aí a gente vai fazer, a gente pode fazer a mesma coisa, né? A gente pode, deixa eu tirar isso aqui. A gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez, ou, ou usar o comando união, mas vai usar o comando união, né? Para ser diferente. Então aqui, ó, a gente vai em vetor, geoprocessamento, união. Então aqui, ó, área plantada sem DD, e eu vou unir com a área do buffer 30 metros mata ciliar. Tá? Então, salvar arquivo. Então, área plantada sem corredor e sem mata ciliar. Tá? Vou dar o abrir aqui, executar. Beleza. Fecho aqui. Agora, diferente do outro lá, que ele apagava, a gente tem que apagar as áreas sobrepostas. Então, né, põe edição, aqui ó, ele criou aqui o polígono, só que ele criou essas áreas coincidem, né? Então aqui você põe edição e apaga isso aqui, delete, apaga isso aqui, delete. Então agora a gente tem um arquivo, tá? A gente tem um arquivo aqui, ó. Deixa eu tirar aqui.
A gente tem as áreas disponíveis para plantação de dendê. Beleza, né? Então agora a gente vai criar para essa área aí a plantação de dendê. A plantação de dendê, como é que te faz aqui? Vai em vetor, pontos regulares, tá? A extensão vai ser desse arquivo aí, ó, área plantada, sem matilhar e tal. A gente vai usar aquela extensão lá. Se eu quiser, eu posso desenhar a extensão, enfim. Aí eu estabeleço aqui a metragem. Eu quero 8 metros. Tá? Eu quero 8 metros. E aí eu aplico. Bora ver se dá certo aí. Vou executar, vou deixar temporário para ver se vai funcionar. Aí, funcionou, tá? Então ele criou, né? Se eu for dar um zoom aqui, ó, eu vou ver que a cada 8 metros ele criou os pontos aqui, ó. Tá? Repara que tem alguns pontos que estão fora, tem os pontos que estão dentro. Então eu tenho que selecionar só os pontos que estão caídos dentro da área disponível. Então como é que eu faço isso? Eu venho com essa ferramenta bem aqui, ó, selecionar por localização, clico aqui, ó, selecionar por localização. E aí eu vou selecionar esse arquivo de pontos regulares, que são as possíveis árvores, né, de planta do pé de dendê, né? E vou clicar nessas duas opções, intersection e tocam o que? A minha área plantada de dendê sem os corredores e sem a mata ciliar. Vou criar essa seleção aí, eu vou executar. Então repara só que ele executou e ele selecionou apenas as árvores que estão nas áreas disponíveis. Ó. Ele deixou as árvores que estão no corredor, ó, desmarcou, ó, todas elas, e deixou só as áreas disponíveis. Tá? Então eu quero salvar isso aqui. Então eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso apagar essas duas partes que não estão selecionadas. Como é que eu apago isso, Jame? Tu abre a tabela de atributo. Aí na tabela de atributo tu clica nesse botãozinho aqui, ó, de inversão de seleção. O que está selecionado deixa de estar selecionado, o que não estava selecionado passa a estar selecionado. Então ele selecionou a parte de fora aqui, ó, as tranqueiras que estão lá de fora. Então eu posso apagar. Eu venho aqui, ó, posso botar em edição aqui e clicar na ferramenta aqui do excluir selecionados. Tá? Então eu posso fazer dessa forma aí. Então desta maneira aqui agora estão salvos só a localização das árvores que estão dentro da nossa área de plantação. Beleza? Beleza, então agora esses pontos estão apenas virtual. Quando tem esse símbolozinho aqui, ó, isso aqui é virtual, então tem que salvar isso aqui, de qualquer forma tem que salvar. Eu tirar de edição aqui, ó, bora salvar aqui, ó. Exportar, guardar elemento como, aí você vai salvar isso aí como plantas, árvores. Dendê. Árvores de dendê, pronto. Então agora a gente tem, posso até apagar esse arquivo, que não vai prestar mais, tá? E deixar só minhas árvores de dendê aqui, ó. Posso botar uma simbologia bonitinha, né? Posso procurar aqui uma simbologia bonitinha. Eu mostrei para vocês como a gente pode tá selecionando esses SVG, né? Já mostrei para vocês numa aula lá. Então a gente pode estar inserindo aqui uma árvorezinha, ponto para árvorezinha aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa que possa estar usando para representar nosso ponto aqui. Pode ser esse daqui, deixa eu ver se tem outro mais bonitinho. Pode ser esse daqui também. Deixar esse aí. Enfim, tu pode adicionar um ponto que tu quiser, pode fazer, pode construir, pode desenhar, criar um novo, né?
Então, fazer toda a vida aqui. Eu vou dar um apply, ok. Aqui, ó, as árvores dentro das áreas disponíveis, tá? Bom, vamos lá. Então, agora o que a gente vai fazer? Bora ver quantas árvores tem aqui. Então, eu vou abrir aqui, ó, tabela de atributos. Então, aqui eu tenho 33.109 árvores. Repara só o seguinte, que essa numeração, como a gente apagou, ela começa aqui, ó, com 398, então ela não está seguindo uma numeração real. Bora atualizar essa numeração, né, para ficar normal. Então eu venho aqui na calculadora de campo, vou atualizar um campo existente, o campo vai ser o campo ID, né, que é o campo que a gente quer atualizar, e a gente vai selecionar um comando que se chama, deixa eu abrir mais aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. É o arroba row number, tá? Esse arroba row number, ele vai inserir para cada linha, vai pegar essa linha 1, então ele vai botar 1 e sim, até o final. Ele vai atualizar isso aí. Então dá um apply aqui, aplicar, ok. Então tá aí, ó. Ele atualizou a numeração. Então cada árvore tem sua numeração aí certinha. Dá uma salvada aqui, ok. Fecho aqui. Beleza. Agora imagina assim situação. Se eu passar um exercício para vocês e dizer o seguinte, ó, cada árvore dessa aqui custa R$30. A semente, a muda, né? A muda da árvore custa R$30. E para plantar cada muda dessa custa R$50 para plantar, né, e adubar. Então 30 a muda mais 50 para plantar ela, né? Tem que gastar, tem um gasto para você botar uma pessoa para plantar ela e dos insumos necessários, que é um adubozinho lá para botar lá. Então tu vai gastar 30 com a muda mais 50 para plantar cada muda e tu gasta por hectare tantos reais para manter isso durante o ano. Vamos simular lá, gasta R$2.500 por hectare. Então tu calcula essa área, né? Calcula essa área, multiplica por R$2.500 por hectare. Calcula a área em hectare e multiplica por isso. E a árvore, tu vai pegar o número das árvores que tu vai pegar aqui na tabela de atributo, né? Então 33.109, tu vais pegar esse 33.109 e multiplicar isso vezes 30 e depois multiplicar isso vezes 50 para ter o valor do... Tu vai multiplicar esse 33.109 vezes 30, multiplicar esse 33.109 também vezes 50, somar isso tudo, tu vai ter o gasto para comprar a aquisição das mudas e o gasto para plantar. E o gasto para manter durante o ano custa R$2.500 o hectare, tem que calcular a área e multiplicar por 2.500 para ter o gasto que tu vai ter no primeiro ano, no ano inicial, para plantar essas mudas de dendê, comprar as mudas e plantar e manutenção durante o ano. Beleza? Bom, próximo passo agora é o seguinte. A gente vai trabalhar, imagina a seguinte situação. Eu quero inserir aqui nessa área aqui, eu quero inserir uma amostragem. Então eu posso vir aqui, ó, para coletar a amostragem, investigar, eu posso investigar essa amostragem, eu posso criar um ponto regular. O correto era ponto regular, né? Então, se eu criar pontos regulares, eu vou ter uma amostragem mais bem
a qualidade da minha amostragem vai ser melhor, porque eu vou ter uma distribuição uniforme das minhas amostras, mas, por outro lado, eu vou ter um gasto maior com análise química, né, laboratório. Isso representa dinheiro, né? Então, quanto mais pontos eu tiver, maior vai ser o custo. Então, imagina que eu tenho dinheiro para 30 amostras, 45 amostras. Então, se eu tenho dinheiro para 45 amostras, eu posso vir aqui, ó, pontos aleatórios do interior dos polígonos. Então, aqui eu vou entrar aqui com a minha área de plantação de dendê, né? E vou dizer aqui o seguinte, que eu quero 45 amostras. E quero um espaçamento entre elas. Eu vou botar aqui espaçamento mínimo, eu vou botar 150 metros, tá? Eu vou botar 150 metros e vou primeiro testar para ver como é que fica, né? Sempre testa para ver como é que fica, para depois salva esse dentro do ok. Então aqui manda executar. Olha. Deixa eu ver quantos pontos ele criou, né? Então ele criou vários pontos aqui internos e criou 45 pontos. Beleza, é isso que eu queria ter feito. Então eu tenho uma amostragem de 45 pontos internamente dos polígonos aqui, ó. Tá? Então eu pego essas coordenadas. Como é que eu sei as coordenadas? Eu vou abrir aqui a tabela de atributos. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Ficou um zero aqui. Eu vou renomear esse zero aqui, ó. Vou na tabela de atributos aqui. Vou atualizar esse ID aí, ó. E vou botar aquele @row number. E atualiza aqui do OK. Então ele elimina aquele zero, que ele começa sempre com zero. Então aqui, ó, tem 1 a 45 pontos. Se eu quiser inserir as coordenadas, então eu posso vir aqui de novo aqui com a calculadora de campo. Eu quero inserir as coordenadas, criar um novo campo, né? Vou botar aqui norte, vou botar leste logo. Leste, número decimal, aí eu ponho 15 por 5, por 3, tá bom? Aí cifrão X. Então inseriu a coordenada leste, agora eu vou botar norte-sul aqui. Então aqui vai ser norte, número decimal, 15 por 3, cifrão Y. E dou OK aqui, ó. Então agora eu tenho as minhas coordenadas aqui, norte, sul, leste, oeste, tá certo? Bom, imagina a seguinte situação. Eu passei para vocês no SIGA uma tabela também criada com um bloco de notas com os valores de análise química laboratorial, tá certo? Então eu tenho matéria orgânica, tenho fósforo, potássio, magnésio, cálcio, pH, enfim, sal total, sódio, porcentagem de potássio, enfim. Eu tenho, seja lá o que for, dos elementos que você tiver. Então ele foi criado aqui provavelmente foi criado num aplicativo, né, mas você pode criar no bloco de notas usando a mesma forma que ele fez com as coordenadas lá no início, usando o tabulador, tá certo? Bom, então eu tenho essa tabela de atributo. Repara que eu tenho um identificador aqui, ó, de 1 a 45, que é o número daquelas amostras que a gente acabou de criar. Então, para cada amostra daquela, eu fui no campo, localizei aquelas amostras no campo, coletei o material do solo e mandei para o laboratório. E o laboratório me devolve essa tabela com o resultado das análises químicas, né, laboratoriais lá, de cada informação que eu solicitei para o laboratório. Então essas informações a gente solicita para o laboratório. Eu quero isso, quero aquilo. E ele te devolve a tabela dessa forma aqui. Então tu tem a tabela, tu tem os pontos. Então agora no QGIS, o que a gente vai fazer? A gente já tem os pontos aqui, então aqui em verde aqui na nossa, né? E eu quero pegar aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui e adicionar essa tabela aqui. Eu venho aqui no gerenciador de
de fonte de dados. Vou de novo lá na texto delimitado. Desta vez eu vou importar aqui a análise laboratorial. Ó, análise laboratorial. Dou uma olhada aqui embaixo, ó. Tá tudo bonitinho, né? É ponto, então não precisa marcar isso aqui, já está tudo no jeito. Desta vez eu não tenho geometria. Repara que se a geometria estiver marcada aqui, você tem que indicar as coordenadas. Como a gente não tem geometria, a gente vai botar sem geometria, ele ativa aqui a possibilidade de importar direto. Tá? E aqui não tem geometria, não tem coordenadas, então eu vou adicionar aqui. Beleza, a gente adicionou aqui a tabela no QGIS, ó, tá aqui a tabela de atributos no QGIS, aqui, ó, tá? Tá a tabela de atributos. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, nos pontos, sim, bora salvar esses pontos de amostragem, né, que a gente criou e ainda tá virtual aqui, tá? Então vamos salvar aqui, ó, exportar, guardar elemento, tá? Eu vou botar aqui amostragem. Tá? Salvo. Posso ter apagado. Deixa isso aqui selecionar aqui para jogar aqui para baixo, depois eu apago. Então tenho minhas amostragens aqui. Tá? Então o que eu vou fazer? Na amostragem, você vai clicar com o botão direito do mouse em propriedade. Lembra que a amostragem aqui, ó, ele tem o campo ID, ó, tá? Então você vai clicar amostragem, vai em propriedades. Dentro de propriedades tem a opção aqui, ó, uniões, tá vendo? Uniões. Aí você vai clicar aqui no maisinho aqui, ó. Aí você vai botar análise laboratório, vai ser o ID do laboratório com o ID da minha tabela de atributos dos meus pontos, da minha amostragem. Aí eu aperto OK, ó. Fecho aqui. Faltou, eu tinha que ter feito outra coisa aqui. Esqueci de apertar outro botão aqui. Tem que apertar o aplicar sempre, tá? Então aqui, ó, o ID, dá OK. Aí tem que apertar o aplicar, tá? Sempre tem que fazer isso. Para ele registrar. Dá OK, agora sim. Então agora os meus pontos, as minhas coordenadas estão com o resultado das minhas análises. Porque o identificador, o ID, é o único para eles. É o campo que liga as duas tabelas. Beleza. Eu já tenho a minha análise. Agora eu posso o seguinte, eu vou salvar isso aqui. Criar aqui, guardar elementos como. Agora aqui, quando você for guardar esses elementos, o negócio é o seguinte, ó. O nome, ele está puxando o nome da tabela aqui, ó. Então tu tens que apagar o nome da tabela aqui, porque senão ele vai botar, em vez de botar esse final aí, ele vai botar um número, uma numeração, porque no máximo são, se não me engano, são 8 caracteres. Então você tem que vir aqui e apagar aqui o nome do. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Vou apagar aqui. Então pronto, terminei aqui de renomear, né, de apagar aqueles nomes do arquivo de onde veio a tabela. E agora eu vou dar o comando OK, é salvar o nome do arquivo, né? Botar aqui amostragem com resultados. Amostragem com resultado, aperto OK aqui. Bom, de tal maneira que agora eu tenho abrir a tabela de atributos, eu tenho as minhas amostras e eu tenho os resultados aqui inseridos nela aqui. Beleza. Bom, agora o próximo passo é a gente fazer o uso de uma análise espacial aqui dessas informações. Eu posso fazer essa análise, vou dar o exemplo do pH, tá? Então dou 2 cliques aqui, ó.
Vou na simbologia, eu posso botar graduado. Essa graduação, ela pode ser, vou botar aqui o pH. Então eu posso botar aqui as opções aqui do modo de como é feito isso aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui no PowerPoint aqui, rapidamente falar sobre isso aqui. Então aqui nós temos as quebras naturais, tá? As quebras naturais, os GENCs, os valores numéricos de dados classificados são examinados para levar em conta a distribuição não uniforme dos dados, tá? Resultando em uma largura de classe desigual. A largura de classe não tem o mesmo tamanho, tá? Mas ela leva em consideração as quebras naturais. Essas quebras naturais, elas são marcadas por lacunas na distribuição dos dados. Normalmente elas são marcadas pelas depressões nas tabelas, nos histogramas de distribuição. Tá? Nós temos o quantil, que é igual contagem. O que é isso? Ele distribui as observações igual ao longo do intervalo das classes, resultando em larguras de classes desiguais, mas com a mesma frequência de observações. Então, se aqui tenho 7, aqui também vai ter 7, aqui também vai ter 7, e vai ter o mesmo número de elementos. Eu posso também ter um intervalo igual, né? Igual intervalo. Por exemplo, aqui, ó, se eu tenho o valor de 0 a 100 e eu quero dividir em 5, então eu vou dividir em valor de 20, ó. Os 20 primeiros vão estar aqui, 20 aqui, então são 5 classes de 0 a 20, de 20 valor intercalados entre 20, né, unidades. Então de 0 a 20, 20, 40, 40, 60, enfim. Eu também tenho, a gente tem várias funções aqui, vocês podem estar fazendo um print aí da tela aí, para anotar aí. Eu vou passar esse material para vocês em sala, né? Mas aí vocês podem fazer um print. Só quero chamar a atenção de vocês para o desvio padrão, que a gente usa muito, esse desvio padrão, principalmente na mineração, né? Que ele vai destacar aquelas percentagens pequenas, né, que aparecem, no caso o ouro, uma porção muito pequena, mas ele realça esses valores e fica uma boa classificação. Beleza? Então, vamos voltar lá para o QGIS. Então aqui eu vou selecionar aqui por intervalo fixo, intervalo igual. Então tá aí, ó, de 0 a 7. Aí tem uma outra coisa aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, por exemplo, a escala de pH. Então, de 0 a 7 né, de 7 a 4 aqui, né, meio ácido, né, de 3 é ácido. Aqui no intervalo de 4 até 10 aqui é mais ou menos neutro. E eu tenho aqui de 11 para 14 eu tenho mais alcalino. Então vamos lá, pessoal. Então a gente vai poder aproveitar essa escala aqui de pH, tá? De cores. A gente pode aplicar essa mesma escala de cores lá no QGIS. Vamos fazer isso lá, tá certo? Deixa eu sair daqui, botar lá no QGIS. Beleza. No QGIS aqui, ó, a gente tem aqui a classificação, tá certo? Então eu posso classificar isso aqui por pH, ó, categorizado por pH. Então aqui eu ponho categorizado por pH. Então cada pH tem um valor, né? Então eu posso até botar aqui em vez de assim, eu posso botar assim, ó. Então eu vou ter a graduação de cor, né? Eu posso também fazer assim, ó, deixa eu mostrar como é que ficou. Entendeu? Então cada cor dessa aqui representa um pH,
E o que seria interessante é mostrar isso aqui, ó. Olha uma coisa interessante que vocês podem fazer também. É colocar no rótulo, porque o rótulo apareça aqui, rótulos individuais aqui, ó. Tá? Aí você põe aqui o pH. Beleza? Tá aqui, ó. Uma coisa que seria uma coisa interessante, tá? Mas isso aí eu não vou mostrar agora, para não confundir a cabeça de vocês. Mas eu poderia, por exemplo, eu vou pegar esse 7.6 aqui, tá? Eu posso fazer assim, ó, baseado em regra, tá? Aí eu vou criar uma regra aqui, ó. Eu vou criar uma regra. Então a regra vai ser, eu vou pegar o campo, só por curiosidade, tá? Vocês não precisam, eu não vou cobrar de vocês isso. pH maior ou igual a 6, por exemplo, tá? Vou pegar um pH maior que 6. Aperto OK. Aí eu ponho aqui o texto, vou dar o exemplo aqui, eu vou botar o texto em vermelho. Aí eu ponho aqui o bold, né? Vou botar o tamanho 12. Tá? E o buffer amarelo. Vou botar aqui um buffer amarelo aqui. Ok. Então, todo pH. Aí eu tenho que arrumar aqui. Eu botei outra coisa aqui no vídeo de pH. pH. O rótulo tá ID, tá vendo? Tem que botar o rótulo pH. Então, para todo pH maior que 6, o rótulo vai ser o pH, né? Com a cor vermelha e com um buffer de amarelo. Tá aqui, ó. Ok. Então aqui, ó, todo pH, né? Todo ponto com pH aqui, ó, vai estar com. E aí eu posso configurar para cada cor, né? Um exemplo, né? Posso botar os pH mais baixo, mais básico, enfim. Posso brincar aqui com as cores aqui com pH, tá bom? Isso é só para ilustrar o poder que vocês podem estar desenvolvendo aí, aplicando várias coisas. Beleza. Aí a gente vai mostrar uma outra coisa agora. É assim, ó. Eu quero fazer uma interpolação desses dados aqui, tá certo? Eu quero interpolar esses dados aí. Então eu posso vir aqui, eu vou botar aqui IDW, tá? Interpolação IDW. E aí eu pego aqui a amostragem com resultados. Eu vou pegar o pH. Aí clico no maisinho para ele vir para cá para baixo, tá legal? São arquivos de pontos. A extensão vai ser a extensão desse nosso arquivo de área de plantação DD sem os corredores, sem a mata ciliar. Eu vou botar o tamanho aqui de 10. Tá? E vou salvar aqui o interpolado, salvar arquivo. Área plantação. Interpolação, área plantação, interpolação, botar 2 underline aqui e DW, tá bom? E aí é só executar aí. Bom, aí ele executou, né? Ele executou aqui, ó, tá? Depois que ele executou, o que ele fez? Ele criou uma interpolação entre os dados de pH. Mas beleza. Só que eu não quero essas cores. Eu quero aproveitar, botar uma cor colorida aí. Posso dar 2 cliques aqui, tá? E eu venho aqui, coloco aqui falsa cor. Posso escolher aqui posso escolher aqui um exemplo de falsa cor aqui, botar esse turbo aqui, aplico. Beleza, ele gerou aí um pH, né, das nossas amostras aí. Beleza. E aí eu poderia fazer diferente, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia criar
um padrão de cor aqui, entendeu? Em vez de ser esse aí, eu poderia criar um padrão, criar um novo padrão de cor, um gradiente. Posso criar aqui aqui eu clico o verde e aqui eu clico o vermelho. E aqui no centro eu posso criar um amarelo. Eu posso criar esse padrão de cor aí também, ó. Posso aplicar esse padrão, aperto OK aí, ó. Aplica, tá? E aí ele, como eu não tenho, né, ele cria esse padrão de cor aí, e eu posso ajustar o padrão de cor, botar em vez desse verdinho, posso botar um verde mais escuro, tá? Eu posso criar aqui um verde mais claro e aqui um laranja. Tirar esse verde aqui, ó. E botar um verde mais claro aqui. Pronto. Aqui o verde, amarelo. Pago aqui. Tá bom, aí deixa assim mesmo. Só para ilustrar, né? E aí a gente tem aí na interpolação. Bom, agora é o seguinte, não ficou muito bonito, né? Mas enfim, porque os números estão muito concentrados ali, né? Bom, mas aí olha só, esses dados estão uma área maior do que a nossa área, então a gente tem que recortar pela nossa área. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que recortar para essa área aqui. Isso aqui tem que mostrar nessa área. Como é que a gente faz? A gente vai aqui, raster, extrair raster por camada de máscara. A camada de máscara vai ser essa área plantação DD sem corredor e tal. Então tá aqui, ó, área plantação, interpolação e idade pH. Aqui a nossa área a gente já tinha feito, né, de DD sem corredor e sem mata ciliar. Bom, é basicamente só isso aqui. A gente vai botar só o nome dele aqui. Vou botar esse nome aqui com REC aqui no final, no início, tá? REC, de recortado. Executa. Tá aí, ó. Ele executou. Poxa, mas ele perdeu aqui a configuração aqui, ó. Aí não tem problema. Tu vai fazer assim, ó. Tu clica aqui com o botão direito do mouse, vai em estilo, copiar estilo, todas as categorias de estilo. Aí fecha aqui. Tu vem para cá, ó. Estilo, colar estilo, todas as categorias de estilo. Pronto. E aí tu tem teu mapa de interpolação. Você pode interpolar, você pega aqui a nossa análise de laboratório, amostragem com análise, tu pode interpolar qualquer valor desse aqui, qualquer elemento químico, qualquer coisa dessa aqui, tu pode interpolar. Tu pode fazer essa interpolação aqui, entendeu? Vou fazer aqui de matéria orgânica, por exemplo. Só para finalizar aqui. Eu vou seguir DW, amostragem, eu quero matéria orgânica, MOM, que é matéria orgânica, jogo aqui o adicionar. Mesma coisa aqui, ó, camada, o limite da camada, ponho lá 10, né? Automaticamente põe para o x e quando executar. A mesma coisa aqui, ó. Aí eu posso fazer o mesmo esquema aqui, né? Falsa cor, e aí eu escolho aqui, escolho uma classificação, um gradiente. E eu tenho muitos aqui no meio aqui, eu posso pegar um qualquer aqui, só para constar. E aí eu tenho aqui minhas amostras aqui interpoladas, tá? Em matéria orgânica. Assim, aqui agora é o seguinte, eu posso deixar a minha amostragem aqui, ela tá
de pH, né? Eu posso adicionar aqui um mais um. Só que aqui agora eu quero que apareça matéria orgânica. Posso deixar um preto com um buffer branco. É todo mundo. Aí tá aí, ó, matéria orgânica aqui, ó, onde estão os valores altos, ó, 10 e 6.4, ele realçou, e os outros têm um valor baixo. Beleza, pessoal? Então a nossa aula era essa. Treine bastante, tá? Para a próxima aula a gente começar a partir daí, tá legal? Aí você pode recortar também dessa área aí, recortar, né, para ficar ela bonitinha. E depois vem fazer o layout, né? Você pode pegar aqui, ó, essa ferramenta aqui, ó, vem a ferramenta aqui de layout, dá o nome qualquer aqui, ó, botar mapa. Aí caiu aqui no mapa aqui, você, primeira coisa que você faz, configurar o tamanho do mapa. Clica com o botão direito do mouse, propriedade da página. Aí aqui define o tamanho, ó. A4, A1, A2. Bom, eu quero A3. Beleza, tá no tamanho A3, que são duas folhas A4. Agora eu posso vir aqui com essa ferramenta aqui e inserir meu mapa aqui, ó. Inserir o meu mapa, a escala está aqui, ó. 13.000. Então se eu botar, bora botar 10.000. Eu venho com essa ferramenta aqui da mãozinha aqui, ó, embaixo da mãozinha, na verdade, essa setinha aqui, ó, e centraliza a minha área. Ah, mas tá um pouco. Eu posso esticar ela aqui, ó. Clico nesse setinha aqui, ó. Vai esticar o meu mapa. Bom, eu vou mostrar aqui uma coisa aqui que normalmente todo mundo tem esse problema aqui. Toda vez que tu manipula aqui, ele altera a escala, tá vendo? Mas se você fizer dessa forma aqui, ó, você clica aqui com essa barrinha aqui, põe aqui editar. Aí em editar tu escreve aqui 10.000. Pronto, a partir de agora ele vai ficar 10.000. Eu posso mexer, manipular, ele não vai alterar os 10.000, tá? Repara que o 10.000 ficou bom, né? Eu só vou trazer um pouquinho mais para cá para deixar espaço para botar a legenda e tal, as coisas aqui. Lembra que meu limite é a linha vermelha, então tem que deixar essa área aqui aparecendo, tá certo? Pois bem, então agora a gente vai botar aqui, ó, o norte. Aí você pode escolher o norte, né? Se você tiver uma biblioteca de norte, né? Eu tenho passei para vocês, mostrei já como é que faz para inserir o norte, né? Então aqui eu posso inserir o norte qualquer aqui, vou pegar esse aqui. Tá aí o norte. Posso inserir a legenda aqui, ó. Aqui a legenda e mostra tudo aqui, tá vendo? Todos os meus aqui. Eu posso deixar somente os que estão aparecendo no item, tá? E aí ele só deixa aparecer o que está aqui no item. E aqui deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Então ele está com esses nomes malucos aqui, ó. Ah, eu não quero esses nomes. Eu posso tirar a atualização automática, tá? Ou então aqui você pode ir lá no bloco aqui na área aqui, ó. Então os que estão aparecendo aqui, ó. Então aqui, ó. Então aqui, em vez de eu deixar esse nome maluco do jeito que está aqui, eu posso renomear ele. Até é mais fácil, né? Vou renomear. Então aqui eu posso escrever aqui interpolação IDW de pH. Pronto, tá bom. Aqui vou renomear aqui área plantação DD. Não precisa botar esse negócio aqui, né? Eu posso botar isso aqui
Em vez de deixar aqui, eu vou botar transparente, botar uma linha verde, uma verde não, verde escuro, né? Posso botar uma linha verde bem escuro e grossa. Tá aí a linha verde escuro grossa, posso botar em cima aqui, tá? Posso botar, diminuir, tá? Ficou muito grossa. Vou botar um. Tá bom. Na regra, os marcos, os pontos ficam sempre em cima, tá? Então, os pontos, área plantação DND, interpolação DW. Isso aqui não precisa, né? Mata ciliar não precisa. Vou botar só a área da fazenda aqui, embaixo. Aqui. Aí eu posso até botar em cima de tudo, né? Pronto. E o Google. Essas outras aqui, elas não vão aparecer. Então, eu poderia apagar. Eu posso deixar aqui. Simplesmente eu apago, né? Salvo o projeto com o nome e apago esses aqui. Deixo só o que interessa. Aí, quando eu voltar para lá para o meu mapa, eu venho aqui, ó. Clico aqui nessa ferramenta aqui, ó. Tá aqui meu mapa. Mostrar. Né? E aí ele já está atualizado aqui, ó. Tá bom? Agora aqui, ó, eu posso botar aqui o título, tá vendo? Eu cliquei aqui, ó, aparece o título, posso legenda, beleza? Posso importar o meu selo, né? Posso botar aqui um selo aqui, deixa eu importar a imagem de raster. Então a gente vai buscar aqui o nosso selo, tá? Clico aqui. Vou aqui no D, ó, Geo, vídeo análise espacial, tá aqui o nosso selo que eu passei para vocês. Aí eu posso inserir esse selo aqui, ó. Posso aumentar aqui o tamanho, beleza. Aí, beleza. Eu posso encher aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu estou clicando Ctrl, apertando o botão de rolamento para frente, tá? E aí eu posso escrever aqui, põe o texto aqui, ó. Aí eu escrevo aqui, ó. Mapa de pH da fazenda tal, beleza? Posso, aqui informações cartográficas aqui, aí eu posso escrever, tem que escrever aqui. Posso escrever aqui sistema de coordenadas UTM 23, se não me engano, sul, as siglas 2000. Pronto. Clico aqui só para ampliar aqui, para aparecer tudo. Aí você vai preenchendo todos os campos, né? Nome, fulano de tal, né? Tu escreve aí o teu número de matrícula e tal. Bom, aqui vai botar data, enfim, tu vai escrever aqui, tu vai botar aqui teu curso, né? Deixa eu botar aqui. Agora, a outra coisa aqui é a escala, tá? Então a escala, tu vai buscar aqui a escala aqui, ó. Seria a escala. Beleza? Tu pode inserir a escala aí, ó. Não quero 200, vou botar 100.
Tá aí a escala, tá? Eu posso inserir aí eu posso inserir a escala numérica. Então, mesma coisa, vou inserir aqui a escala numérica, bem aqui, ó. Em vez de ser caixa simples, eu ponho numérico. Tá? Aqui no numérico, tá vendo que ficou uma vírgula? Aí você vem que custou mais, customizar, né? Ah, separador de milhas, aí tu põe um ponto. Pronto, fechou. Tá? Tem escala gráfica e escala numérica. Bom, pessoal, a partir daqui, ó, só falta agora inserir as coordenadas, né? Tu clica no mapa, vai aqui em grade, clica no maisinho, clica aqui nesse grade 1 que ele criou, modificar, e aqui tu tem aqui os intervalos, ó, tá? O intervalo. E aí tu põe aqui, por exemplo, bora botar 250, sei lá. Não sei, eu não fiz aqui, bora ver se que tamanho fica 250. Eu acho que 250, será que ficou grande? Vou botar 50 aqui, deixa eu ver o que ele. Deixa eu ver o que está acontecendo. Vou fechar aqui rapidinho. Ah, tá, pessoal, olha aqui. É isso. Então aqui meu EPSG, vou mudar aqui para UTM, tá? Então vou botar aqui UTM 23 Sul. Tá? Agora eu volto lá para o meu projeto. Isso que eu estava botando, como ele estava em geográfica, ele ficou muito grande, porque eu estava botando valores em graus muito grandes. Então era UTM, tá? Mostrar. Ixi, tem que botar aqui escala aqui. Clico aqui, tá? Para retornar aqui para a tela. Pois bem, escala 10.000. Então aqui no intervalo, aqui na grade, eu tenho que mudar aqui, ó, modificar a grade. Em vez de 50 e botar 500. 500 até é muito, botar 1000. Desculpa, é pouco, 1000. E 1000 aqui também, tá? Ó, em termos aqui, ó, essa distância aqui é basicamente a mesma dessa, não preciso mexer, mas aqui, tá vendo esse espaçozinho aqui é diferente desse espação aqui, ó, tá vendo? Então tem que deixar mais ou menos esses espaços uniforme aqui. Então aqui tem deslocamento, eu vou botar 200, 250. Então aqui eu estou botando um espaçamento de 250. Deixa eu até aumentar para 300. Deixa eu ver aqui se fica melhor. Não, 300 não ficou legal. 300. Não. Vou botar 150. Tá, 150. Então ficou 150 aqui, ó. Ficou melhor. Deixa eu botar essa legenda para cá. Então agora o que eu posso fazer é o seguinte, é colocar os nomes para aparecer aqui, né? Então eu vou lá em grade, modificar grade, e aqui embaixo eu tenho a moldura, né? Linhas exterior, botar uma linha exterior, beleza. E aqui, ó, as coordenadas, desenhar coordenadas. Pois bem, repara que a coordenada tá um número com 3 casas decimais. Primeira coisa, bota tirar as casas decimais. Então a gente vem aqui embaixo, ó, precisão de coordenadas. Tira essa, põe 0 aqui. Tá? Então já tira as casas decimais. Aqui no decimal, tu põe decimal com sufixo, que ele já vai botar o oeste e o norte. Na direita e na esquerda, né? Na direita e na esquerda, ele está horizontal aqui, ó, horizontal, horizontal. Então você vai botar vertical ascendente, ó, vertical ascendente, vertical ascendente. Então aí fechou nossas coordenadas. Para finalizar nosso mapa, a gente vai inserir aqui um polígono aqui, ó, um retângulo, bem aqui na borda, só para deixar uma borda, né?
Então tá aqui, aí eu ponho para trás, né? Enviar para trás, cadê? Enviar para trás. Pronto, tá aí nosso mapa pronto, tá? Aí eu posso vir aqui salvar com o JPEG, o PNG, posso salvar em PDF aqui embaixo, tá bom? Aí é só clicar no na opção aqui, eu posso salvar aqui meu mapa, escrever aí mapa. Pronto, salvou. E o mapa está salvo. E PNG, JPEG, aqui SVG e aqui PDF. Beleza, pessoal? Então a gente finaliza a nossa aula aqui. Até a próxima, treine bastante. Até a próxima aula.